Durante o ano todo, as plantas passam por diversas fases. No caso das videiras, conhecidas como o ciclo da videira. Nesse momento, aqui no hemisfério norte, é verão e as videiras estão exatamente, olha, na fase do pintor, que marca o início da maturação fenólica que ocorre aqui dentro dos bagos. E durante essa fase, a fase do pintor, acontece diversas alterações e mudanças aqui dentro dos bagos, dos cachos da uva. E o que você pode observar é que essa alteração, no caso da cor, não acontece de forma simultânea. Acontece em uns bagos hoje, amanhã em outros. E eu vou já te contar tudinho que acontece nesse momento. E esse vídeo tem o objetivo de te contar o segredo de Baco na pintura das suas uvas. Mas primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Daiane Casal, sou uma apaixonada por vinho e pelo mundo de Baco. A planta de Baco passa por diversas fases durante um ano, conhecidas como ciclo da videira. Da estação da primavera ao verão, por exemplo, passa de várias fases como a brotação, a formação e a maturação. E é exatamente no início da maturação que acontece a fase do pintor, que é o tema desse vídeo. Essa imagem é uma forma didática e pedagógica de apresentar a anatomia de um bago de uva, começando da parte mais externa para a parte mais interna. A pele, a película, ela é rica em antociana, o que dá cor à película da uva, a de taninos e de flavonoides. Suas espessuras são muito variadas conforme o tipo da uva e é a que faz a proteção do bago. Vindo mais para a parte interna, a gente se depara com essa parte branca, que é a polpa, que é a parte carnuda do bago, que representa 85% do total do bago e é rico em açúcar e ácidos. E a parte mais interna, temos as grainhas, as sementes, que são ricas em taninos e em gorduras. Um detalhe interessante que todos que já tiveram contato com cacho de uva ou o próprio bago perceberam que existe aquela substância cerosa, aquela que é semelhante a uma poeirinha esbranquiçada e aveludada. E é exatamente aí, na pruína, que o nome é pruína, é que nessa região se fixam as leveduras responsáveis pela fermentação. Isso é bem legal saber. Agora que você conhece a anatomia do bago da uva, vamos lá conhecer tudo o que se passa na fase do pintor, que é uma das fases mais importantes do ciclo da videira, por passar por diversas transformações o bago da uva. Uma das transformações que acontece na fase do pintor é o aumento dos níveis de açúcar dentro do bago, que sobem de 4% até 28%, 30%. Outro aspecto a se observar que acontece na fase do pintor é a diminuição dos níveis de ácido dentro do bago, sobretudo do ácido tartárico e do málico, caindo de 3% para 1%. E isso acontece devido a uma espécie de dissolução, ou seja, o bago ganha mais líquido e dilui esses ácidos. Outro detalhe para se perceber no momento da fase do pintor é o aumento dos níveis de tanino nas sementes ou grainhas. Uma outra característica interessante do momento do início da maturação fenólica é que os taninos começam a migrar para as grainhas, para as sementes. E esse é um fator determinante também para o final da maturação,
os enólogos, os winemakers decidirem qual é o momento ideal, é uma das parâmetros de escolha, é avaliando a própria grainha. Olha que interessante. O objetivo dessa imagem é apresentar 2 bagos de uva do mesmo cacho na fase do pintor. Ou seja, cada grainha, cada semente dessa representa o bago que já passou pelo pintor, que já foi tingido, e o outro, a outra grainha ao lado, que não foi tingido ainda. E é nítido de você observar, quando você morde esse bago para fazer o experimento, a quantidade de concentração ainda presente no bago verde, né? Diferente já da alteração que vai ocorrendo já conforme o cacho vai sendo pintado e já vai começando a avançar o processo de maturação. E é nesse momento que começa a maior concentração dos taninos na semente. Outro detalhe bem interessante e importante que acontece exatamente nessa fase do pintor do ciclo da videira são os aumentos dos precursores aromáticos, aqueles que vão dar aqueles aromas deliciosos que a gente vai perceber depois lá nas nossas taças de vinho. Outro aspecto para se observar no momento da fase do pintor é o aumento dos pigmentos na uva, ou seja, das antocianas, que são pigmentos que proporcionam coloração que vai desde o tom azul até o vermelho. E isso se deve a compostos fenólicos encontrados na própria casca da uva, na pele da uva, e são ricos em propriedades reconhecidas como benéficas para a saúde humana. Olha que bacana poder mostrar que no mesmo pé de videira, num único pé, há a presença de cachos de uva já com bagos, com processo de maturação fenólica já ocorrendo bastante, e aqui um piquechito, um pequeno, ainda bem lenhoso, ainda bem verde, ainda sem tanta presença da maturação fenólica. É claro que ele daqui a pouquinho vai começar, mas é só para vocês verem como não é linear, não é homogêneo, inclusive nas castas brancas. Nas castas tintas a gente vê bem devido à cor, né, que vai logo oscilando já visivelmente, mas aqui na casta branca também nós vemos alguma oscilação de cor. Aqui bem verde e aqui já começando a clarear aqui as películas. Olha que interessante. Isso é que faz aqui também esse momento do início da maturação. Uma das alterações que acontece no início da maturação fenólica das castas tintas é essas alterações nas cores dos bagos. E isso é devido à presença dos pigmentos que dão cor ao cacho, a cada bago. E isso vocês podem observar que não acontece de forma homogênea. Vocês veem que uns baguinhos estão mais escuros, outros começando, outros ainda bem verde. E isso é do dia para a noite que eles vão sendo alterados, até passarem por todo o processo de maturação fenólica. Algo bem curioso é você perceber que aqui tem o pé da videira, o caule, o tronco, né? Alguma altura que vários cachos já estão na fase do pintor. E acima, vindo galhos da mesma videira, estão aqui alguns que ainda nem começaram o processo de maturação, bem verdosos. Olha que interessante.
do mesmo pé. E uma outra curiosidade é que do mesmo pé, olha o que ainda tem por aqui acontecendo. Essa tá bonita. Tem caixas passando pela fase do pintor, alguns já terminando, outros começando. E esses são alguns exemplos de um único pé de videira. Eu coloquei esse gráfico que é para dar um parâmetro para vocês terem uma ideia de como ocorre a análise para se tomar a decisão de quando vindimar, ou seja, de quando colher as uvas a partir do momento que o enólogo, o winemaker, o produtor decidem que elas estão boas para o vinho desejado que eles desejam produzir. E aí, nesse gráfico, a intenção é essa linha azul que vai descendo levemente mostra, evidencia a diminuição da concentração de ácido. Já as curvas que se elevam, que sobe, é sobre o teor de açúcar, sobre os precursores aromáticos, sobre os aumentos dos pigmentos e também do aumento da concentração dos taninos nas grainhas e nas sementes. A partir de todos esses detalhes é que o enólogo, o winemaker, o produtor decidem que está boa para ser vindimada e aí atingindo o ápice do processo de maturação desejado. E agora você deve estar se perguntando por que eu te expliquei tudo isso? Por que eu te expliquei tudo sobre o segredo de Baco na hora de pintar os bagos da uva? Por que eu te expliquei que o ciclo da videira passa por diversas fases e que nessa fase exatamente do pintor ocorrem vários fenômenos, vários detalhes, várias características, várias oscilações muito importante para determinar a qualidade da matéria-prima que faz um bom vinho. Por que eu te expliquei que durante esse processo da fase do pintor aumenta os níveis de açúcar? Por que eu te expliquei que durante a fase do pintor diminui-se os níveis de ácidos, sobretudo o málico e o tartárico? Por que eu te expliquei que acontece o aumento dos precursores aromáticos e dos pigmentos também? E também, por que eu te expliquei que acontece a concentração nesse momento, na fase do pintor, dos taninos nas grainhas e nas sementes? E que também as películas tornam-se tão bonitas, ricas em antocianas que dão as cores, não é verdade? Mas eu vou te dizer o porquê que eu te expliquei tudo isso. É para informar aos consumidores de vinho, os enófilos, aos Baco lovers, até as pessoas que trabalham no mercado de vinho, mas que não conhecem essa área específica. Como existem tantos detalhes. Detalhes esses importantes no mundo de Baco e que determinam os produtores produzirem vinhos ricos em qualidade, se atentarem a esses detalhes todos. Como requer uma dedicação, um acompanhamento profissional diariamente nos vinhedos. E é por isso que eu estou te explicando tudo isso.
Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas pessoas desconhecem esses detalhes todos que acontecem dentro do processo de produção de uva para produzir vinho. Detalhes cheios de muito trabalho, empenho, dedicação. E essas pessoas, muitas vezes, nem valorizam os produtos desses produtores que estão disponíveis no mercado. Pois para elas é indiferente comprar qualquer garrafa de vinho, pegar qualquer garrafa de vinho numa prateleira ou até numa gôndola. Pois, na verdade, elas desconhecem completamente como é importante a qualidade técnica na produção das uvas e na elaboração dessa fabulosa bebida de Baco. Então, atenção! Você que está assistindo a esse vídeo, que está tendo a oportunidade de poder conhecer detalhadamente como acontece uma das fases do ciclo da videira, que foi a fase do pintor. Eu não tenho a menor dúvida que, com certeza, da próxima vez que você for degustar uma taça de vinho, seja ele qual for, branco, tinto, rosé, um espumante, um vinho fortificado, ou até for comprar até uma nova garrafa, ou presentear alguém com um vinho, eu tenho certeza que você irá lembrar que por trás de cada garrafa existe um mundo de trabalho, de técnica, desde a produção das uvas até a elaboração do vinho, de muito empenho da mão humana e, sobretudo, de contar com a mãe natureza para evitar os grandes intempéries, para não causar problema nas videiras. E eu não vou te esconder que eu conheço diversas pessoas que, após assistirem conteúdos meus semelhantes a esse aqui, seja de forma presencial, nos inúmeros wine talkings, workshops, palestras, treinamentos, seja conteúdo online nas mais diversas plataformas a que eu estou presente, mudaram as suas percepções sobre o vinho e começaram a olhar como uma verdadeira bebida que, além de tudo, de trazer cultura, traz saúde. Começaram a entender como essa bebida que cruzou civilizações acompanha até a história da própria humanidade, tem a capacidade de nos fazer envolver pelo seu local de origem, pela sua história, pela cultura do povo onde ele é produzido e fazer se encantar a cada taça degustada, a cada experiência vínica vivida, seja com sua família, seja com seus amigos, seja com seus conhecidos e até com pessoas desconhecidas. O que muitas pessoas não sabem é que para cultivar as uvas, as vitiviníferas, que são as matérias-primas
para produzir grandes vinhos é algo que não é difícil de se entender. Mas alto lá que é necessário conhecer. E por que eu digo isso? Para poder você saber o que está consumindo, poder ter a oportunidade de sentir de verdade o vinho que você está consumindo. E eu vou já te dizer o porquê, dando um exemplo bem prático sobre isso. Como é importante se conhecer o que está consumindo. Existe uma substância chamada pirazina, que na verdade é um composto orgânico que é responsável pelo aroma, escutem lá, de pimentão verde. E é encontrado em diversos vinhos, como por exemplo, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc e até na branca Sauvignon Blanc. E esse composto está presente e grita no vinho, vamos colocar assim dessa forma, quando a uva é colhida precocemente, sem chegar ao período completo da maturação fenólica. Olha lá a importância do que eu vim falando o vídeo todo. Que na fase do pintor marca o início da maturação fenólica, onde marca-se por diversas alterações dentro do bago da uva, dentre elas os precursores de aromas. Olha as pirazinas aí, prestem atenção, olha só. Então, você, um bacolover, um enófilo ou um especialista em vinho, vai estar com uma taça na mão e se você sentir o aroma de pimentão verde, você vai notar que está ali a presença da pirazina e logo você vai deduzir, então essa uva não completou, não finalizou o processo de maturação fenólica. E é por isso que esse precursor aromático está aqui dentro da minha taça. E olha só que curioso, é isso que as pessoas que adentram o mundo dos vinhos, que começam a estudar, se dedicar, começam a perceber. Olha só, estou dando um exemplo bem simples, bem fácil e bem prático de se entender. Mas olha, deixa eu deixar vocês tranquilos, porque para algumas pessoas, esse é um aroma que até é desagradável, que pode ser um defeito. Mas eu conheço bacolovers e enófilos que se agradam bastante, não vem como um defeito, vem como algo agradável. Então, o que eu queria que vocês percebessem é que o que mais importa, o que é mais importante é o que você saiba como ocorrem esses aromas e sabores para poder avaliar o vinho que você está tomando. Avaliar em sua qualidade ou até conhecer e aprimorar os seus próprios gostos pessoais. Ou seja, de repente, para o meu amigo, ele não gosta do aroma de pimentão, mas para mim eu me agrado bastante. E aí é que está a beleza do mundo dos vinhos. O gosto é individual, mas você saber da onde está vindo aquele detalhe é porque você se tornou um grande conhecer. Uma maneira errada de adentrar ao mundo de Baco
é não procurar estudar sobre essa bebida, não procurar conhecer os detalhes de produção desta bebida. E fica calmo, porque você não precisa ser um grande expert ou até um Master of Wine. Mas é necessário, e aí fica a minha dica, que é necessário conhecer um pouco para te direcionar melhor nas suas escolhas e, sobretudo, poder avaliar melhor o que você está consumindo, o que você está comprando. Você conhecer parâmetros do que é a técnica de vinho, por exemplo, com qualidade. E aí você vai avaliar depois se você gosta, se você não gosta, mas você conhecer a técnica e conhecer um pouquinho sobre a bebida. Juntar conhecimentos teóricos e práticos é uma bela de uma sacada para quem quer adentrar nesse universo de conhecimento que é o mundo de Baco. Eu vou te dar o meu próprio exemplo. Nos 4 últimos anos, eu me dediquei mais de 18.000 horas para estudar e conhecer o mundo de Baco. Calma, eu não quero te assustar. Tudo ao seu tempo, um passo de cada vez. A pessoa interessada em querer ganhar essa bagagem cultural, ela conseguirá fazer escolhas mais acertadas de vinho, conhecendo mais. E aí, ela não vai se deixar enganar por chuvas de propaganda de vinhos em promoção ou por uma conversa de algum vendedor que queira vender um vinho específico. Ela vai poder avaliar melhor o que ela vai comprar e também o que ela está a consumir quando ela tiver com o vinho na taça. Então, pegar essa bagagem pelos 2 ângulos, tanto teórico e prático, é muito importante para se ganhar aí aumentar um patamar, aumentar degraus de conhecimento dessa cultura vínica que é tão fantástica. Agora você que parou para assistir esse vídeo até aqui, para conhecer o segredo de Baco na pintura das suas uvas, eu não tenho a menor dúvida que você já é provavelmente um Baco lover, interessado nos detalhes da produção de vinho. Ou é até uma pessoa interessada somente em novos conhecimentos e que trabalha em outras áreas. Ou também pode ser uma pessoa que trabalha com vinho, mas que não conhece bem o que está por trás da garrafa. Agora, independente de qualquer coisa, de quem quer que você seja, imagino que você goste de aprender coisas novas. E se tudo que foi dito até aqui fez sentido para você, e se você gostou desse conteúdo, da fase do pintor do ciclo da videira, deixa teu comentário aqui embaixo desse vídeo. Compartilha se você acha importante alguém ouvir sobre isso, algum conhecido, algum amigo que goste do mundo dos vinhos, do mundo de Baco, sobre essa bebida magnífica que é a bebida de Baco. Marca alguém aqui nos comentários também, que você ache, que você julgue que seja importante ouvir. E para finalizar esse vídeo, onde eu contei um dos segredos de Baco, eu queria deixar uma frase para reflexão
dos bacolovers, dos enófilos, dos curiosos pelo mundo dos vinhos. Não beba um vinho, se encante por ele. Por aqui me despeço, até o próximo vídeo.